O Jaya Jaya Shri Gauranga Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Gauranga Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. O Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. O Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaragunata. Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaragunata. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaragunata. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaragunata. Ichaya Gosai Kori Charanavandana. Ichaya Gosai Kori Charanavadana. Jaha Hoite Vignanasa Abhista Purana. Jaha Hoite Vignanasa Abhista Purana. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna Hare Rama Shri Radhe Govinda. Hare Krishna Hare Rama Shri Radhe Govinda. O Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva. Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva. Jagannatha Swami Nayana Patagami. Jagannatha Swami Nayana Patagami. Nayana Patagami Bhavatume. Nayana Patagami Bhavatume. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva. Jaya Jagannatha, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jaya Subhadra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Sri Radhe. Jai Radhe. Estamos nos recordando da misericórdia do Senhor do Universo, Sri Jagannatha. Jagannatha, o Senhor do Universo, e seu irmão Baladeva, o Deus da Força. Subhadraji, a toda auspiciosa Subhadra, que são os três irmãos que estão manifestados eternamente na terra de Purushottama Kshetra. Purushottama, que é o conhecedor de todo o campo de atividade. Ele está ciente de tudo o que acontece no universo a todo instante. O Senhor Jagannatha misericordiosamente apareceu nesse mundo para distribuir a sua Maha Prashada. Para distribuir a Maha Prashada, que é o alimento que foi oferecido a Deus. Então, através do templo de Jagannatha, o mundo tem acesso aos remanescentes dos lábios de Deus. Deus distribui o restante do seu alimento para todos receberem essa dádiva. E ali na terra de Jagannatha Puri,
Apesar de ser um kshetra, um lugar de peregrinação, que está imbuído de muito aishvarya, de muito conhecimento das glórias majestosas de Deus, do esposo da deusa da fortuna, ali também flui um olho de água doce, muito doce, da raça mais pura, que é a intimidade com Deus. Apesar de Jagannatha ser um nome que traz principalmente a característica da opulência majestosa, do conhecimento de que Deus não precisa do serviço de ninguém, de que Deus é autossuficiente. Isso é Jagannatha. Ele é Senhor do Universo, ele é por si próprio suficiente. Ele não precisa do Seva, mas ele está aceitando o Seva e está revelando um caminho de intimidade para que você se aproxime dele. Então, ali, na terra de Jagannatha Puri, floresceu muitos poetas da Madhurya Lila, poetas que trazem a doçura de Deus sobrepujando a sua majestade. Então, anos antes do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, apareceu Jayadeva Goswami. Jayadeva Goswami, como a gente estudou no Gita Govinda, escreveu um caderno de canções que descreve o amor erótico do casal divino, numa poesia seleta que traz a emoção, a flor da pele daquele que se identifica com essas canções, daquele que canta essa canção do Gita Govinda, canções que foram feitas para dançar para Jagannatha. As dançarinas do templo, era a sua companheira, então ele escreveu a poesia pensando também na sua Padmavati, na sua companheira, então havia uma paixão na sua veia poética. E aquilo, ele estava relacionando o seu amor mundano ao amor divino. Ele não estava mais diferenciando o que era mundano do que era divino. Jagannatha unificou tudo. Esse é o significado da prachada, porque um alimento que era material agora se tornou espiritual. Um relacionamento que antes era material agora se tornou espiritual. Um relacionamento temporário entre homem e mulher é fonte de inúmeras misérias, apego e medo da morte, medo da separação causada pela morte. Mas Jagannatha, como Senhor do Universo, liberta os seus devotos de todos os temores, e todas as relações que tem Jagannatha no centro agora florescem pela eternidade. Assim é o amor de Jayadeva Goswami e Padmavati, assim como é o amor de Radha Krishna. Os seus poetas alcançam a sua própria glória. Deus é tão misericordioso. Então, ali na terra de Jagannatha Puri, floresceu um abundante néctar de conhecimento das doçuras conjugais. E isso foi amadurecido anos mais tarde, quando Chaitanya Mahaprabhu encarnou nesse mundo para ensinar e viver na prática esse sentimento doce em relação ao divino, purificar nossa sexualidade. Isso aí é quando você oferece a tua sexualidade ao divino. Não existe mais diferença entre a minha sexualidade e o meu serviço devocional. Isso é o sentimento das gopis. É o que Chaitanya Mahaprabhu está ensinando. As gopis unificaram os seus desejos com o divino. Quando você unifica, o divino é absoluto. Não existe diferença entre Deus e o nome dele. Da mesma forma, não existe diferença, né, entre Deus e as suas partes. Aqueles que se associam com ele estão no seu mesmo patamar, no seu mesmo nível. Então, Jayadeva Goswami trouxe esse conhecimento que vai ser amadurecido pela encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, aonde o desejo das gopis não é diferente da realização delas. Quando elas querem satisfazer a luxúria do coração, kama é o desejo. Esse desejo que elas querem satisfazer não é diferente de Krishna. O desejo por Deus e Deus é a mesma coisa. Então, se você deseja Deus, você já tem Deus.
quando tem um desejo verdadeiro. Então, elas unificaram os seus desejos a Deus. Não existe diferença entre o kama das gopis e Krishna. Krishna é o kama delas, é o desejo delas, é a luxúria delas. Quando elas querem satisfazer o kama que queima o coração delas, elas estão satisfazendo o Krishna. Então, esse tipo de consciência só pode ser desenvolvida pela graça duracíca daquele que é o mestre na arte de degustar. O primeiro Rasika Kala Guru é o próprio Krishna. Ele está desfrutando rasa. A essência do conhecimento de Krishna Bhakti é o saborear do rasa. Todos os lilas de Krishna, eles existem para se saborear rasa. Inclusive, o passatempo nem precisa ter Krishna diretamente inserido, se houver o desejo por ele. Assim, como Krishna foi embora de Vrindavana, as gopis e Srimati Radharani continuaram executando passatempos conjugais com Krishna, mesmo sem a presença dele. Porque o que importava era o rasa, o sabor que Krishna deixou no coração, na memória, na língua. Quando você come aquele doce, ainda fica aquele gosto, né? Forte, aquela lembrança. Então, esse gosto é o suficiente, porque esse gosto já é o próprio Krishna. É a raça que ele está degustando. Ele é o Rasika Kala Guru, e por isso que ele encarna como Chaitanya Mahaprabhu. Ele veio completar a sua encarnação anterior como Radha Krishna. Como Radha Krishna, ele veio executar o lila do casal divino, mostrar ao mundo como era espontâneo o seu amor. E agora, na Kali Yuga, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu para provar desse amor como um ser humano. Mostrar como um ser humano, um Manush, né, se torna Adar Manush. O ser humano essencial, a essência do ser humano, que é entrar na espontaneidade, no amor espontâneo do coração, conseguir respeitar o coração. Então, esse passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, ele vai se desenrolar em Jagannatha Puri, né? Em Jagannatha Puri, que é a terra de Jayadeva Goswami. E ali ele vai se deleitar lendo a poesia do Gita Govinda, dos passatempos eróticos do casal divino. E ele vai entrar em profundo samadhi. Ele vai manter esse conhecimento de uma forma um tanto quanto secreta. Ele não vai sair dizendo para todo mundo. Ele está contando para todo mundo o Mahamantra. O Mahamantra era secreto e ele revelou para todo mundo. Mas o conhecimento com o qual ele cantava o Mahamantra, ele deixou para um grupo seleto de devotos. Por que ele fez isso? Porque ele queria esconder do mundo? Porque o mundo não estava qualificado? Chaitanya Mahaprabhu ele não se preocupava com a qualificação de quem ele estava dando a sua misericórdia, porque ele sabia que a sua misericórdia era suficiente para qualificar a pessoa. Então, não importava se o mundo não era qualificado, ele poderia tornar o mundo qualificado. Ele manteve em segredo porque ele mesmo ainda estava aprendendo sobre essa prática. Ele manteve em segredo para que os seus associados, que eram as encarnações das gopis, suas professoras, estavam ali para ensinar ao mundo. Não era ele que poderia dar esse sentimento que as gopis vivenciavam, porque ele mesmo estava aprendendo ainda a degustar esse sentimento. Quem poderia dar eram as próprias gopis que estavam ali encarnadas com ele. Então ele deixou essa missão para os seus discípulos, né, que estavam ali participando daquele movimento de difusão das glórias da raça. Ele estava pregando raça. Ele é um raça acharya. Chaitanya Mahaprabhu é o raça acharya. Ele é aquele que ensina o que é gostoso na vida, pelo próprio exemplo. Então, ele vai praticar isso, e é o que ele estava fazendo durante os festivais de Ratha Yatra. Quando ele chegou em Jagannatha Puri, ele chegou como um sannyasi jovem, que pertencia a um grupo pouco
de pouca honraria, né? De pouco respaldo entre os sannyasis. Eram sannyasis que não estudavam muito as escrituras. É a classe de sannyasi que ele havia tomado. Né? Existem classes de sannyasis. Sannyasis mais eruditos, como os sarasvatis, os bharatis. Né? Tem várias classes de aranhas. Mahaprabhu, ele recebe o nome de Chaitanya, né? Krishna Chaitanya, que é um nome que é de uma classe menos estudada de sannyasis. E quando ele chegou em Jagannatha Puri, ele ficou ali sobre a tutela, ele ganhou o carinho, a afeição e a atenção de Sarvabhauma Bhattacharya, que era professor de Vedanta, quer dizer, de filosofia árida, seca, do coração. Vedanta é aquele conhecimento que é a filosofia para queimar amor e dor, né? Para não sentir nem o prazer nem a dor desse mundo do amor, das emoções. Mas Mahaprabhu, ele veio trazer um conhecimento que transcende essa dualidade mundana e transcende ainda assim a equanimidade do Brahman, do Espírito Supremo, e alcança uma dualidade transcendental. Aí ele apresenta o Achintya Bheda Bheda Tattva, ele vai convencer Sarvabhauma, que era o professor dele, a entender a ciência do rasa. De quem aceita o caminho do amor, tem que aceitar os seus efeitos doces e amargos. Aquilo que é gostoso e aquilo que é difícil. E tudo isso é aceito como equanimidade, com o mesmo prazer que eu aceito a felicidade, eu aceito a dor, dentro do caminho do eixo parte da existência. Então, a Achintya Bheda Bheda Tattva, inconcebivelmente, o prazer e a dor é igual e é diferente. Né? A dor da separação causa a união, e a união causa a separação, porque para que eu me una com você, é preciso que exista você e eu, senão não existe a união dos amantes. Né? Então, também, para acontecer a separação, é preciso que haja o desejo de união, porque senão não existe separação. Então, ele está explicando uma ciência de saborear a vida como ela é. A vida é assim. E ele traz uma percepção transcendental para aquilo que a gente vê como mundano, como dualista, como temporário. Ele está trazendo a compreensão do que é eterno na nossa vida, de toda a dualidade que a gente enfrenta, né? Entre diferença de desejo e objeto desejado, realização do desejo. Né? A diferença entre o desejo e a realização do desejo, ela é apenas aparente, porque é o desejo que possibilita a realização do desejo. Se não houver desejo, não existe realização do desejo. Então, ele está ensinando a saborear cada instante da caminhada. E é isso o Festival de Ratha Yatra, porque o Festival de Ratha Yatra é uma caminhada. Quando Mahaprabhu chegou em Jagannatha Puri, ele vai se apresentar como um estudante de filosofia com seu professor. Mas, aos poucos, ele vai convencer ao seu professor a abandonar o estudo e se dedicar ao canto e à dança. Vamos cantar e dançar, professor. Que essas filosofias aí só confundem a mente. Mas ele, para convencer o professor dele, ele vai explicar filosoficamente isso. Ele vai convencer Sarvabhauma Bhattacharya que agora eles vão se ocupar em cantar, dançar e interpretar os passatempos do casal divino dentro do seu coração. Então, quando chegou o festival anual dos carros de Ratha Yatra, Chaitanya Mahaprabhu ficou em grande êxtase. E ele se juntou com um grupo de devotos que ele separou em vários subgrupos, de tão numeroso que eram aqueles devotos que vieram de todas as partes para encontrar com ele ali. Inclusive, da terra natal de Chaitanya Mahaprabhu, Navaduipa, haviam muitos grupos de devotos encabeçados pelo Sr. Nityananda, Sr. Advaita Acharya, né? Srivasa. Todos os outros devotos, como Shivananda Sena, Kavi Karnapura, estavam lá para cantar Mukunda, Murari. Todos eles iam em êxtase cantar e dançar perante o carro de Jagannatha. Eles vieram durante uma peregrinação de muitos dias, porque naquela época não tinha ônibus, não tinha trem, eles iam andando. Então, eles faziam um Padayatra por Ratha Yatra, né? Uma caminhada sagrada até chegar no local sagrado. E lá, quando chegaram, puderam testemunhar a estática dança do Sr. Chaitanya Mahaprabhu.
Chaitanya Mahaprabhu havia separado vários grupos de devotos de Kirtana, né? Então, ele estabelecia quem eram os cantores de cada grupo, quem eram os tocadores de mridanga, os tocadores de cártaras, quem eram os dançarinos, quem era o grupo que respondia, o coro que respondia, e quem eram aqueles que acompanhavam, os batedores, né? Então, se formou vários blocos de Kirtana ao redor do carro de Ratha Yatra. Naquela época não tinha microfone, né? Então, cantava no gogó. Então, eram vários cantores que já estavam alinhados a como cantar juntos, né? Então, eles iam cantando juntos e outros grupos iam respondendo. Isso em um grupo, no outro grupo estava ali. Quando o Festival de Ratha Yatra, que é o festival dos carros, né? Então, a deidade gigantesca do Senhor Jagannatha, que deve ser do tamanho de uma casa, né? Uma casa dessas que a gente tem aqui, um quarto grande, uma sala grande. É uma deidade muito enorme, e eles colocam naquela carruagem enorme e sai aquela procissão com 3 carruagens no meio da rua e o povo cantando, uma grande multidão dançando. E na época de Chaitanya Mahaprabhu, era o próprio Jagannatha que estava encarnado, vivo, né? Ele estava tanto na forma do altar, como um ser imóvel, uma deidade, né? Uma estátua de madeira, quanto o próprio, na forma do devoto, que é Chaitanya Mahaprabhu, estava ali também, era o próprio Jagannatha. Estava ali dançando para o próprio Jagannatha. Tinha a forma imóvel de Jagannatha e a forma móvel. A única diferença entre Jagannatha e Chaitanya Mahaprabhu era que Jagannatha ficava parado e Chaitanya Mahaprabhu ia para todas as partes. Para todas as partes como? Cada grupo que ele separou de kirtaneiros pensava que Chaitanya Mahaprabhu estava dançando apenas no grupo deles. Ele estava dançando como Krishna na dança da raça. De tanto êxtase, ele ficava na companhia de todos os devotos. Cada devoto pensava, Chaitanya Mahaprabhu está dançando no nosso grupo, está apenas aqui no nosso. E todos os outros grupos, né, não estão, mas ele estava em todos os grupos ao mesmo tempo. A estática dança de Chaitanya Mahaprabhu atraía a mente de todos, e o próprio Senhor do Universo, Jagannatha, às vezes parava o carro e não tinha quem conseguia mover, né? O carro do Ratha Yatra é grande, tem umas rodas grandes, bem redondas, e os devotos vão puxando com a corda, né? Mas tinha hora que o carro travava e ele não saía do canto. Por quê? Jagannatha queria contemplar a dança de Chaitanya Mahaprabhu. Simplesmente para ficar contemplando a dança de Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Jagannatha impedia que os devotos conseguissem, depois de contemplar por um bom período de tempo, aí ele permitia que a carruagem continuasse. E assim se dava o festival. Enquanto o Senhor Chaitanya dançava, o Senhor Chaitanya ele estava cantando um verso de uma, só de brincadeira, né? Uma micareta, né? Uma marchinha de carnaval. Não. Era uma música popular, romântica, da Índia. Uma música antiga, que ele ouvia talvez na infância dele. Né? E ele estava ali cantando sobre uma moça que dizia assim: ai, meu amado, há tanto tempo que eu não te vejo. Finalmente, depois de tantos anos de separação, nós estamos aqui novamente e nos encontramos. Eu sou a mesma e você é o mesmo. Mas aonde estão aquelas noites enluaradas às margens do rio Revati? Aonde está aquela lua cheia? No bosque dos namorados, aonde nos encontrávamos. E o meu desejo é que nós possamos voltar para aquele mesmo lugar onde, na nossa infância, nos encontrávamos escondidos. Então, a música dizia uma poesia assim. E Mahaprabhu cantava e dançava na frente do carro de Jagannatha, cantando esse verso. E ninguém podia compreender por que Chaitanya Mahaprabhu repetia o verso de uma música romântica do mundo, perante o carro do Senhor do Universo. Ninguém conseguia captar a intenção do coração dele. Mas, naquela ocasião, havia chegado Rupa Goswami no grupo. Rupa Goswami foi a primeira vez que ele foi participar de um Ratha Yatra com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Naquela época, Rupa Goswami estava vivendo numa cabaninha na praia, né, do oceano, né, da praia mesmo, de Jagannatha Puri. Lá tem oceano, tem uma praia, e ali vivia a cabana de Haridasa Thakura. Haridasa Thakura era um santo Vaishnava que nasceu em família muçulmana. Então, ele era uma pessoa santa,
mas que não era nem aceito na comunidade muçulmana onde ele nasceu, porque ele mudou o credo dele, se tornou Vaishnava, e nem era totalmente aceito pelos hindus, né, nas comunidades de brahmanes ortodoxos, porque ele era um muçulmano de nascimento, então era uma pessoa sem casta, era um comedor de carne, né, apesar de ele não ter esse hábito. Mas ele nasceu ali naquela família de muçulmano, então ele era dito assim. Então, Haridasa, ele praticava uma humildade muito grande, né, ele ficava meio que isolado ali naquela cabaninha, e Rupa Goswami, ele também se considerava como Haridasa, sem casta, né? Uma vez que Rupa havia nascido numa família de brahmanes, mas ele havia servido durante muitos anos o governo muçulmano, e ele havia sido excomungado da casta bramínica. Depois, mais tarde, ele encontrou com Chaitanya Mahaprabhu e se tornou devoto, abandonou todo o seu serviço governamental, os seus afazeres do governo, e se dedicou exclusivamente à vida de sadhu, de santo. Né? Mas, apesar de ter o respeito da comunidade hindu, já reconquistado, mas ele se considerava como Haridasa ali, sem casta, e não ficava indo ao templo de Jagannatha. Na época do Ratha Yatra, então eles podiam ver Jagannatha, porque Jagannatha saía na rua. Ele não fazia questão. Hoje em dia tem devotos que querem ir para a Índia se disfarçar de indianos e entrar no templo, né? Mas naquela época, Rupa, ele não tinha essa consideração. Ele dizia, não, basta eu ver a chakra do templo, que eu presto reverência daqui mesmo e já sou abençoado por Jagannatha, né? O chakra que fica lá na cúpula do templo, né? Então, eles praticavam essa humildade. Então, Rupa, ele observava a dança de Chaitanya Mahaprabhu de longe. Mas teve uma hora que Mahaprabhu estava em êxtase e se aproximou dele e ele pôde ouvir o verso que Mahaprabhu balbuciava enquanto dançava. Ele conseguiu ouvir, identificou o verso. Né? Disse, eu conheço esse verso. Mas ele, na mesma hora, captou a emoção e entrou em êxtase. Na hora que ele ouviu o verso, ele sentiu os sintomas de Asta Sattvic Bhava, as lágrimas, o arrepio do corpo, a voz embargada, e ele já não conseguia mais se manter em pé, quase que ia desmaiar, até que ele se segurou assim no ombro de Haridasa e disse, Haridasa, me leva para casa, eu estou bem. Aí eles voltaram para casa, aí quando chegaram lá na cabaninha, o Urupa pegou uma folha de palmeira e escreveu um verso, que dizia o mesmo que Mahaprabhu estava dizendo, só que agora com as palavras de Srimati Radharani. Ele pegou aquela emoção de Mahaprabhu e compôs um verso. Aí ele deixou aquela folha de palmeira descansando, secando ao sol em cima da cabana dele e foi tomar banho de mar. Mahaprabhu, depois que terminou a dança do Ratha Yatra, ele sentiu de ir visitar Rupa. Aí sentiu, cadê o Rupa? Ele estava aqui na hora da dança, cadê ele? Foi atrás dele. Aí Rupa tinha que tomar banho de mar, e quando Mahaprabhu estava esperando ele voltar, ele viu a palmeira e disse, ele escreveu um verso novo. Aí ele pegou e foi ler o verso. Né? Quando ele leu o verso, ele ficou muito chocado com aquilo. E ficou sentindo assim como que colocado numa saia justa. Poxa, ele leu meu coração e vai publicar minha carta de amor. E aí, quando Urupa voltou, Mahaprabhu já havia chamado todos os devotos sênior, o Swarupa Damodara, né? Ramanandaraya, o Sarvabhauma Bhattacharya, para julgar o Urupa. Olha só o que o Urupa está fazendo. Vejam só o verso que ele escreveu. Ele leu meu coração e agora quer contar para todo mundo meu segredo. O verso dizia justamente isso. Srimati Radharani estava dizendo, depois de tanto tempo, meu amado Krishna, eu te encontrei novamente aqui em Kurukshetra. Eu sou a mesma Radha, você é o mesmo Krishna, mas aonde está as margens do rio de Amuna, onde estão os bosques de Vrindavana, a lua cheia de Vrindavana? Meu desejo é te levar de volta à nossa infância, aos nossos locais de encontro secreto. Quando ele leu esses versos para os associados, ele ainda deu 3 tapas na cara de Rupa, né? Para corrigir ele. Aí Swarupa Damodara disse, ninguém poderia entender isso se não fosse pelo seu próprio desejo.
Foi o seu próprio coração que fluiu correnteza para o coração de Rupa. E agora ele vai revelar ao mundo esse segredo para beneficiar o mundo. Com certeza, Rupa é abençoado. E Swarupa Damodara deu todas as bênçãos para que Rupa escrevesse o Rasa Shastra. As escrituras que versam sobre o degustar das doçuras transcendentais de amor apaixonado, a partir desse verso. Quando Rupa entendeu o coração de Chaitanya Mahaprabhu, que era o coração de Srimati Radharani, quando, depois de muitos anos de separação, a vida inteira que eles se separaram, eles puderam novamente se encontrar e relembrar aquele amor de infância, Radharani sentiu falta dos bosques de Vrindavana e desejou levar Krishna de volta para Vrindavana. Aí o Ratha Yatra é esse festival, colocar Krishna na carruagem e levar ele de volta para os locais de passatempos da sua infância. Voltar, né, para aqueles locais onde tudo era perfeito, onde tudo era simétrico, onde nosso coração era um só. Radharani queria voltar novamente para aquela condição de estar com Krishna na mesma situação da sua infância, daqueles anos dourados. Então, ali é a espontaneidade do coração, que brota no ser humano quando ele se conecta com o divino, com a divindade. Encontra da aurora da vida, como diz o mestre Deus, né? A aurora da vida, no começo da vida, no começo da jornada. Era aquele momento onde Radha e Krishna vivenciavam o seu amor em união e separação, profundamente, no êxtase com as suas amigas companheiras. E é isso, quando ele está revelando isso, ele está dando isso a todo mundo, o sentimento da Sahachari. A Sahachari é a companheira do casal divino, aquela que une o casal divino. Então, ele está dando uma oportunidade às almas condicionadas de se ocuparem na união do casal divino, durante o festival de Ratha Yatra, durante o festival dos carros. Depois que Jagannatha, primeiro, ele limpa o templo. Chaitanya Mahaprabhu faz um grande festival para a limpeza do templo de Gunditya. Então, eles limpam o templo de Gunditya com muito cuidado, esfregando o chão com as suas próprias mãos, esfregando as paredes, o teto, todo o templo jogando água. Os devotos jogavam água nos pés de Chaitanya Mahaprabhu e outro bebia ali do chão mesmo. Né? Quando Mahaprabhu via isso, ele expulsava do templo. Dizia, você não pode mais participar da limpeza do templo. Mas ainda assim o devoto já saía abençoado, né? Ali os devotos experimentavam o êxtase de ter o coração purificado. Purificado pelo próprio ato de amor. Não é que primeiro se purifica para depois chegar ao amor. É o próprio amor que vem na forma do serviço que limpa. O serviço de limpeza. Depois, no segundo dia, então, vem o festival. O Senhor Jagannatha vai para o carro e começa a procissão. Aí o carro vai andando até o templo de Gunditya, onde foi limpo. Quando o Senhor Jagannatha chega no templo de Gunditya, ali ele vai ficar resfriado devido ao vento que ele pegou na carruagem, na caminhada, e ali ele fica trancado. É dito que quando ele está no templo de Gunditya, Mahaprabhu dizia, ele está em Vrindavana com Srimati Radharani e as Gopis. Né? E ali, Mahaprabhu, ele vai reencenar os passatempos de Vrindavana nos jardins do templo de Gunditya, na companhia dos seus devotos, porque Jagannatha fica trancado no templo de Gunditya e ninguém pode vê-lo, porque diz que ele está resfriado, né? Na verdade, ele está com as Gopis. Aí, Mahaprabhu estava com os devotos íntimos ao redor do templo de Gunditya, nos jardins. E ali eles cantavam os kirtanas dos passatempos da Vraja Lila, como descritos no Gita Govinda, de Jayadeva Goswami. Ali eles experimentavam o êxtase divino. Até o rei Prataparudra, que há muito tempo desejava ter a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, mas como era um rei, Mahaprabhu, um renunciado, um monge, não queria nunca encontrar com o rei, né? Ele era um monge e ele dizia, não posso me envolver com política, né? Senão eu vou perder a minha santidade.
né, o caminho da equanimidade. Então, ele não queria se envolver com o político, mas, no momento de êxtase, o Maharaj Prataparudra foi instruído nos versos dos 5 capítulos do 10º canto, que descrevem a dança da raça. Tem 5 capítulos no 10º canto que descreve Krishna dançando com as gopis, no Bhagavata. Então, Maharaj Prataparudra, o rei, foi iniciado por Sarvabhauma Bhattacharya, o professor de Chaitanya Mahaprabhu, nos 5 capítulos da dança da raça. E quando Mahaprabhu estava em grande êxtase, ele teve a oportunidade de massagear os pés de Mahaprabhu e recitar esses versos. Enquanto ele massageava os pés de Mahaprabhu, ele recitava os versos dos 5 capítulos que descrevem a dança da raça, e Mahaprabhu, em êxtase, dizia: você é a pessoa mais caridosa, continua falando, continua falando. Você é o mais caridoso, a pessoa mais filantrópica do mundo. Como é que você está dando um néctar desse para os meus ouvidos? E abraçava Maharaj Prataparudra sem nem saber quem era, né? Pensando que era uma amiga Saki, Gopi. E Maharaj Prataparudra teve essa bênção. Por quê? Porque Maharaj Prataparudra se humilhou e varreu a passeata do templo de Jagannatha, do Senhor Jagannatha. Ele saiu varrendo a procissão, na frente da procissão, ele ia varrendo para poder passar Jagannatha. Então, devido a esse ato de humildade, Mahaprabhu acaba dando misericórdia a Maharaj Prataparudra e mostra como que o único requisito para alcançar o sentimento, a apreciação do sentimento das gopis de Vraja não é a pureza do coração, mas a humildade de aceitar que a misericórdia de Krishna Chaitanya é maior do que os meus pecados. Então, aí você pode ser ávido pelo sentimento das gopis. O sentimento das gopis não é para aqueles que transcenderam a luxúria. É o sentimento das gopis que vai te salvar da luxúria. Primeiro vem a obtenção de prema. E com o poder de prema, o coração é purificado da luxúria. A luxúria é transformada em amor. Não existe mais diferença entre Kama e o Kamadeva transcendental. Esse é o significado de cantar o Kama Gayatri. Kamadevaya. Kamadevaya é o senhor do Kama. Pushpabanaya é que ele tem flechas que estão acertando o meu coração. Quer dizer que o desejo do meu coração, na verdade, é Kamadeva. Quando eu não vejo isso, quando eu vejo diferente de Krishna, o desejo que está no meu coração, aí eu estou em Maya. Isso é chamado Maya. Aquilo que parece ser algo que não é. Porque, na verdade, o desejo do nosso coração é Deus. É Urasa. Mas a gente vê de forma diferente. A gente olha para o desejo e vê ele como luxúria. Vê ele como luxúria, não é prema. Então a gente tem a concepção errônea de Maya. Maya, como ilusão, é a Maya que falta afeição. Quando eu tenho afeição, Maya é minha mãe. É a mãe divina. Ela está me dando uma forma. Ela está me dando uma chance de servir. Sem a forma que Maya me dá, que Yoga Maya me dá, como eu posso prestar algum serviço? Sem a forma que Yoga Maya dá a Deus, como eu posso servir a Deus? Então, é Maya que está dando. E esse é o passatempo do Ratha Yatra, porque agora Maya se divide em muitas. E agora vai haver uma briga. Ela vai aparecer como Mahalakshmi e como as Gopis de Vrindavana. Lakshmi e suas companheiras e as Gopis de Vrindavana. Todas são a mesma deusa. É Yoga Maya. Mas ela está brincando de disputar a atenção de Krishna. E aí, no Hera Panchami, quinto dia do festival, você tem a briga entre as Gopis e as Lakshmis, né? E aí, na briga, né, as Gopis acabam perdendo e Lakshmi leva Krishna de volta para Vaikuntha, ele vira Narayana. Chaitanya Mahaprabhu não consegue entender isso, e ele pergunta, então, para Shrivasa, como que é isso? Que as Gopis estão discutindo com as Lakshmis, com as deusas da fortuna, para ver de quem é Krishna. E ali, Shrivasa faz um belo discurso sobre os sentimentos profundos das Gopis, que é tão competente que é independente de Krishna. É o amor diamante, né? O amor de casado, que é o amor da Lakshmi,
ele depende de Krishna. Ele depende do objeto de afeição. Amor de casado, a mulher é submissa ao homem. Mas amor de amante é amor competente. Ele independe da opinião do amado, da presença ou não do amado. Ele é saboreado no coração. Ele causa a percepção direta do amado por si só. Basta que haja a atração entre Radha e Krishna para que o Rasa se manifeste. Não precisa da presença dele. Precisa da presença de Radha, que é a amante, e das suas amigas, da terra de Vrindavana e da atração que Krishna tem por ela. Não precisa de Krishna. Esses são os ingredientes do Rasa. Krishna é apenas uma ideia que dá energia para que aquele sentimento se manifeste. Então, mesmo que Krishna vá embora com as deusas da fortuna, o sentimento divino que é saboreado por Srimati Radharani e as Gopis permanece eternamente inadulterado. Então, elas permanecem com Krishna. Porque o sentimento, o desejo que elas têm por Krishna e Krishna é a mesma coisa. Elas estão apenas ondulando nas ondas do êxtase, às vezes em união, às vezes em separação. E é justamente esse nível de devoção, de percepção de Deus, que a própria deusa da fortuna foi privada ao ganhar a briga de quem vai ficar com Krishna, né? Entre as Gopis. Ela foi privada porque ela não abandonou a sua forma de deusa e não alcançou a simplicidade do coração humano, que é vivenciado pelas Gopis. As Gopis, elas não aparecem como deusas, elas aparecem como pastoras de vacas, leiteiras. Então, elas trazem a simplicidade do coração. Não é conseguir, não é ter tudo o que eu quero na vida. A deusa tem tudo o que quer, né? Se eu fosse uma deusa, eu teria tudo o que eu queria, né? Não precisava fazer esforço para nada. Que nem a Sati dizendo para Shiva, Shiva, para que fazer austeridade? Se você é Deus, é só desfrutar, né? Então, uma deusa não vai sofrer o desencanto de não ter o que se deseja, né? As Gopis, elas estão vivendo a realidade humana. Elas estão vivendo a dificuldade de conquistar algo depois de muito sacrifício, e esse algo é tão valioso que eu não imaginava. Eu estava buscando cacos de vidro e encontrei um diamante, mas agora eu perdi de novo. E é justamente essa perda que me fez encontrar mais profundamente ainda a essência desse tesouro perdido e me unificar a ele. Então, as Gopis, elas estão experimentando a emoção humana. E essa emoção humana é o raro tesouro que está disponível para a gente quando a gente encarna como ser humano. Se a gente encarnasse como semideus, a gente não tinha a oportunidade que a gente tem como ser humano. Como ser humano, a gente aprende a sofrer e a desfrutar. E a partir desse sukha dukkha, a gente pode entender a ciência do rasa. Um Deus não pode entender a ciência do rasa. Um Deus, para ele, tudo é fácil. A ciência do rasa está na dificuldade. Por isso que o devoto Rasika saboreia a deusa Durga. Porque a deusa Durga é a sogra de Radharani, de Atila. É a cunhada dela, Kutila. É o marido dela que impede ela de se encontrar com seu amado. É toda a dificuldade que causa mais e mais forte o desejo. E essa é a função do mestre espiritual. O mestre espiritual está apagando o fogo da existência material, do desejo material, e acendendo e alimentando o fogo do desejo espiritual. Agora, as Gopis, através de Chaitanya Mahaprabhu e dos seus associados, estão nos ensinando a ressignificar a felicidade e o sofrimento da vida. E a aceitar, a fazer as pazes com a minha experiência humana. E a aceitar a essência do ser humano. E vivenciar o rasa, o sabor de ondular nas ondas. De estar à deriva. De estar dependendo da graça, da misericórdia da Mãe Divina. Então, ali do oceano de rasa, tudo é néctar. União ou separação é apenas percepções diferentes de uma mesma realidade. São êxtases que se elevam
na consciência e aumentam a bem-aventurança de Deus. Quando represa, aumenta a pressão, que esparge depois num grande vendaval, numa grande maremoto e inundação de união amorosa. Então, ninguém pode compreender esse mistério, a não ser que se entregue à simplicidade que é a devoção. O caminho da devoção é simples, não tem muito que explicar. É abrir o coração para ser e viver a vida do jeito que ela é, sem ficar brigando, aceitando a felicidade e o sofrimento como transformações da bem-aventurança eterna. Isso quer dizer o quê? Atinte a beda tátua. Simultaneamente, inconcebivelmente, igual e diferente. Unido e separado. Unido pelo desejo. E separado pelo desejo. Pelo desejo de união, eu estou separado. E pelo desejo de união, eu estou unido. O Festival de Iratayatra é o festival do encontro e da separação eterna. Então, no discurso, Srivasa vai explicar a Chaitanya Mahaprabhu toda essa ciência, através da descrição dos temperamentos das gopis. No Chaitanya Charitamrita, você vê esse discurso de Srivasa, que descreve os diferentes humores das gopis. Isso quer dizer o quê? Que cada devoto tem uma forma única e pessoal de manifestar essa verdade, da união e da separação eterna. Mostra como que os devotos transcendem a necessidade de liberação do cativeiro material, de condicionamento ou de liberação. Porque não existe necessidade de se libertar de algo que é a própria natureza. Veja, eu posso dizer, eu estou na prisão de Deus, mas quando a gente pensa que Deus é absoluto, quer dizer que não existe diferença entre o nome de Deus e Deus, entre a forma de Deus e Deus, ou qualquer coisa que se relacione com Deus, por ser absoluto, Deus é diretamente Deus. Se relaciona com Deus, é Deus. Então, também, a separação de Deus é Deus. Não existe diferença entre a união e a separação. A separação é sim uma união ainda mais profunda. Eles estão saboreando e, de alguma forma, ele tenta descrever isso. E acaba desenvolvendo uma filosofia altamente poética, que só um devoto pode entender. Só um devoto que abre seu coração para saborear. Não existe diferença entre Deus e a prisão de Deus. Se Maya é a prisão de Deus, né, e Deus é absoluto, né, e Maya é só o que parece ser verdade sem Deus, a prisão de Deus e Deus é a mesma coisa. O que adianta estar livre da prisão de Deus e estar longe dele, né? Longe, no Brahman impessoal, sem raça, sem saborear raça. Sem saborear raça. A prisão é só uma concepção de êxtase também. Uma percepção de ângulo. O devoto, ele não tem necessidade de se libertar do samsara, porque o devoto, ele saboreia cada momento como a primeira vez, já que cada momento é o seu amado, é o casal divino. Ele não vê como diferente. O tempo é o casal divino.
É o passatempo de união e separação do casal divino. Isso é o tempo para o devoto. Tempo é lila. Tempo é brincadeira. Tempo não é dinheiro. Devoto não está correndo atrás do tempo. Tempo é passatempo. Então, ele está brincando. Tempo é um jogo para intensificar os sentimentos de amor. Então, o devoto, ele não vê a necessidade. A única necessidade que o devoto tem é de sempre se recordar e nunca se esquecer da importância da companhia dos devotos, porque é através do devoto Uracika que se saboreia a raça. A raça vem da associação com a raça no coração de quem tem raça, de quem saboreia o êxtase divino. É cantando e dançando em êxtase que a pessoa vai sentir êxtase e vai cantar e dançar. Já é o objetivo. E não precisa esperar morrer para se viver o reino de Deus. Se eu for esperar morrer, eu não vou alcançar o reino de Deus. Se eu não alcançar o reino de Deus enquanto estou vivo, como é que eu vou alcançar depois de morto? Eu tenho que alcançar o reino de Deus aqui agora. O reino de Deus está quando eu percebo a simplicidade do coração, do desejo de união com Deus, e aceito. E aceito a presença de Deus. E aí, mais e mais, o casal divino vai se revelando espontaneamente no coração de quem dança e canta em êxtase. Esse é o significado do Ratayatra e do passatempo de Rupa. Revelar o coração de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu cantou para os 4 cantos um mantra secreto, mas a explicação do mantra ele deixou para os seus devotos. Ele deixou para você realizar. Porque só quem pode realizar é o Rasika Guru. Quem pode revelar esse sentimento é aquele que está saboreando esse sentimento. Então a gente se aproxima desses devotos através do Manasa Sangha, associação mental. Nós vamos nos aproximar dos associados eternos do casal divino. O devoto Raganuga, ele deve seguir os passos dos associados eternos. Quem são os associados eternos? As gopis. Através da poesia seleta das gopis que encarnaram nesse mundo como devotos, a gente pode se aproximar das gopis, da mentalidade delas no reino transcendental e experienciar esse sentimento de saborear o rasa. Rasa é a essência da vida, essa é a essência do Ratayatra. Ratayatra significa que raça é a realidade última. Krishna só existe por conta da raça. Radha é a manifestação direta de raça. Jai Sri Radha. Jai Jagannatha Baladev Subha. Aí tu tava falando, eu me lembrei assim, de um pedaço, né? Quando tu falou da Jatila da Kutila, né? Que é curada. Aí me lembrei de uma questão, pensei assim agora, de ela, Radharani, em momento nenhum desistiu, não quis participar da Horácio. Ela estava lá, né, ativa, aceitando a vida dela como ela era, que falando, tu era humilde, né? Estava lá. Então, é quando a gente fica rejeitando, né? Não participar da Horácio da vida. Ela está se afastando de Krishna, da Horácio divino. É o que chama Maya, né? Chama amado. A gente não aceita o que é para pensar que é outra coisa. Aí fica brigando com o karma. Para o devoto não existe karma. Para o devoto ele só vê a misericórdia de Krishna. O devoto não vê karma. Quando eu compreendo que toda a minha relação é com Krishna, estou sempre executando a lila com Krishna. Isso. Orada a Krishna. Isso. Não existe karma, existe a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente interprete esse papel. Então, meu papel é interpretar o personagem da melhor maneira possível, ser um bom ator.
E parar de brigar com o papel, né? De ser um ator canastrão. Ser um ator de verdade. De verdade. Interpretar a emoção, sentir a emoção do papel. Ser quem eu sou. Amar como eu amo. Me aceitar. E aceitar a misericórdia de Deus como maior do que eu. Que bonito que você percebeu isso, né? Muito bom. Percepção muito doce. Obrigada pelo passatempo. Gratidão por trazer à tona. Jaira Deira. Jerry. Tudo se deve.